A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você também que está de forma online conosco, seja bem-vindo. Nós estamos dando sequência aos estudos do livro de João. Para tanto, eu convido você que esteja participando. Eu estarei fazendo a leitura em João 19, de 38 a 42, e o 20 até o verso 10. Este texto ele está dividido em duas partes. A primeira parte está intitulada como O Sepultamento de Jesus. E assim diz: Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, um homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos, o sepultamento, envolvendo o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. A segunda parte que estaremos lendo intitula-se A Ressurreição. Seria então capítulo 20, a partir do verso 1, que assim diz: No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E o verso 10 diz: E os discípulos voltaram para casa. Senhor Deus, Pai, graças, Senhor, te damos pela leitura da Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo, dirigindo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai, que os nossos corações e mentes possam estar abertos para entender a Tua palavra. É minha oração, meu pedido, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gênesis, Romanos 5, são trechos da palavra do Senhor que nos mostram muito claramente a questão do pecado do homem no Éden. A questão da queda. E nós vemos ali, de forma que no jardim do Éden, o Adão e Eva então cedem ao pecado. Ambos então são desligados, né? Ali são obrigados a sair do jardim. E nós vemos aqui nesse texto, que de forma interessante, que Jesus ele ressuscita também em um jardim. Então nós vemos aqui que era necessário que Jesus morresse e que Jesus ressuscitasse. Através do pecado original, nós fomos condenados à morte. E somente a morte e ressurreição de Jesus Cristo, através da morte na cruz, abriria caminho novamente para nós estarmos nos reunindo novamente com Cristo. Então nós vemos que isto é uma constatação. Nós vemos em 1 Coríntios 15, 22, que diz: Assim como todos morreram em Adão, todos que estão em Cristo receberão nova vida. Atos 2, 24 diz: Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aí nós vemos João 11, 25, 26, que diz:
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isso? E por último, Pedro, mais uma citação, Pedro 1:3. Bendito seja o Deus de nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então era importante que Jesus morresse, né? Nós já vimos outras pregações que foram colocadas pelos pastores, seminaristas aqui. Se Jesus não morresse por nós, nós estaríamos, na realidade, fadados ao pecado eterno. Então nós louvamos a Deus pela sua morte na cruz. Mas esse texto inicial nos traz uma pergunta. E a pergunta é: onde estavam os discípulos que conviviam com Jesus? Nesta parte inicial. Nós não vamos presumir. Marcos 16:10 nos dá um indício. E ela foi aos discípulos. Ela quem? Maria Madalena, que levavam... foi aos discípulos, que lamentavam e choravam. E contou o que havia acontecido. Nós vemos ali que o quê? Que os discípulos estavam abalados pelo que estava acontecendo. Porque, na realidade, eles viviam com o mestre que diria, né, que estaria transformando as suas vidas, ora estava morto. Como é que pode? Eles estavam sem entender. Muitas vezes nós temos a oportunidade de sermos relevantes na obra do Senhor, para a sua glorificação e louvor, e nos acovardamos. Muitas vezes esse tem sido o nosso episódio. Fatos importantes nós nos escondemos, ou nós tememos, ou nós ficamos chorando. Não temos um posicionamento como os discípulos poderiam ter tido. Nós temos dois agravantes. Hoje nós temos a Bíblia e nós temos o Espírito Santo que vive em nós. Os discípulos estavam escrevendo a história. Poderíamos até dar um desconto. O que temos feito com tudo aquilo que temos aprendido do Mestre? Será que muitas vezes nós não estamos replicando as ações dos discípulos? Frente a embates, a dificuldades, nós temos nos escondido. Frente às dificuldades, minha postura tem sido semelhante à dos discípulos: chorar, me esconder. E aí vem um alerta. Também nesta primeira parte do texto. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós vemos que coisa interessante. Cadê aqueles homens que viviam com Jesus? Que deveriam estar naquela hora. Estavam acovardados. Mas eu não entendia quando a Bíblia falava assim: o reino de Deus não para. Como não para? Aí está a explicação. Um exemplo. Os 12 homens que seguiam Jesus de perto, que deveriam estar com eles, não estavam. Mas o Senhor providenciou. José e Nicodemos. Assim a nossa vida é. Muitas vezes nós pensamos: poxa, se eu não cantar, se eu não vier no som, se eu não estiver à frente da igreja, se eu não dirigir, a coisa para. Na realidade, aqui Deus está nos mostrando também que o seu reino prossegue. E é uma coisa interessante que José de Arimateia e Nicodemos, eles foram usados por Deus, eles responderam, né? Neste momento, Jesus precisava dos discípulos, mas eles estavam ausentes. Porém, esses dois responderam. E se não fosse José de Arimateia e Nicodemos, seriam outros. Eu custava entender isso. Como é que funciona? O reino de Deus segue, se não fizer, outro faz. E outro dia eu vi uma analogia muito interessante. É como se fosse um aplicativo de Uber. O pastor Neto faz um chamado que ele precisa ir para a estação de trem. Ele aciona o seu aplicativo. Eu sou o que estou com o carro mais próximo. Se eu não responder, vai vir um camarada de Santo André ou de São Paulo. Para ele, tanto faz, a corrida vai ser feita. Quem sai perdendo? Eu que estou na minha vez, eu rejeitei a corrida. Vou perder a bênção. Então, o que acontece é dessa maneira. Deus está colocando a nós os desafios. E é importante que nós estejamos com o nosso aplicativo espiritual ligado.
e digamos: sim, Senhor, eu vou fazer esta corrida. Muitas vezes nós estamos seletivos naquilo que estamos fazendo. E nós vemos que, sim, a obra do Senhor não para. Se eu não fizer, se eu não estiver, ela não vai parar. Mas se eu puder fazer, eu serei abençoado. Então é importante que nós estejamos na brecha. Esta é uma outra lição que nós vemos. Realmente, o reino do Senhor não para. E eu creio que se realmente não fosse José de Arimateia e Nicodemos, seriam outros. Mas é importante que nós tomemos como lição, dizendo: Senhor, sim, eu quero. É como em casa. As pessoas que têm mais filhos, né? Aquele filho que mais ajuda, arruma a cama, lava a louça, né? Não é que você ame ele mais, você ama a todos de forma igual. Só que existe um carinho diferenciado porque ele está sempre à frente. E os outros irmãos reconhecem essa atitude. Então, quando nós nos posicionamos à frente: Senhor, me usa. Senhor, não deixa o meu aplicativo desligar. Eu quero responder. Quero estar pronto. Seja para o que o Senhor colocar. Essa questão de que Jesus precisava morrer, da questão da morte de Cristo, da dificuldade que os discípulos passaram naquela época, por não entender o que estava acontecendo, eles se assustaram. E nós vemos essa questão de José de Arimateia, Nicodemos se posicionarem, né, me levou a uma questão, né? Outro dia o pastor Gregory pregou e fez uma série de questionamentos. Eu vou tentar sintetizar o que ele colocou. Com tudo que sabemos e temos, porque ainda somos rasos e ternos em nossa vida espiritual? Esse foi o questionamento que ele fez. E aí, pensando nos discípulos, eu comecei a pensar em mim. Por quê? Será que eu me esconderia? Talvez sim, grande probabilidade de eu me esconder. Qual foi o meu diagnóstico? Frente a este questionamento, eu concluí que são as minhas escolhas que me tornam fraco, sem autoridade espiritual para enfrentar em Cristo minhas aflições. Exemplo. Quando prefiro ficar na rodinha comentando sobre um problema, a ajoelhar-me e orar por ele. Esse é um exemplo. Quando eu aponto o dedo para o meu irmão, ao invés de repente, me achegar a ele e oferecer ajuda. Quando eu prefiro uma excelente série da Netflix a ler a minha Bíblia. Mas fiquem tranquilos, acho que só comigo. Né? Quando prefiro ficar no conforto da minha casa a estar aqui em comunhão com meus irmãos. Na realidade, são essas decisões que fazem com quem eu sou. Eu gosto de dois temas. Sou estudioso desses dois temas aí, batalha da mente e identidade. Me identifico muito, mesmo porque eu uso bastante no Celebrando. E um livro que eu estou lendo, que é Mentes Transformadas e Sentimentos Redimidos, ele diz uma coisa interessante. Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo o que crê. Isso está em Romanos 1,16. Quando cremos no Evangelho, uma mudança profunda acontece, não apenas no intelecto, transforma as convicções, mas também o nosso modo de pensar, as nossas emoções, o nosso modo de ser, perceber e julgar a realidade a tudo o que acontece em nossa volta. De modo que como temos vivenciado a transformação do Evangelho? O Evangelho é uma boa nova de Deus, não é um bom conselho de Deus, mas uma boa notícia que algo novo foi revelado em Jesus Cristo. Uma nova vida, uma nova criação, uma nova humanidade surge com o anúncio do Evangelho. Algo completamente novo, uma perspectiva total nova. Em que medida temos vivenciado o poder do Evangelho e a vida nova que ele promete? E foi a questão que eu coloquei. Foi o que eu pensei. Na realidade, são as minhas decisões que me levam onde eu estou.
não é o pastor da minha igreja, não é a minha diretoria, não são os diáconos, não são os irmãos. Sou eu que me posiciono com as minhas atitudes e decisões aonde eu estou. E aí nós vemos ainda aí uma descoberta. E agora nós passamos para a ressurreição. Nós vemos aqui uma coisa interessante. Pedro, outro discípulo, vendo o texto aí, foram ao túmulo. Os dois corriam mais do que os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu as faixas de linho, como o outro tinha visto, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pedro chegou ao túmulo, mas não entrou. Olha que detalhe interessante. Simão Pedro entrou e viu logo algo diferente que ele não havia visto. Então nós vemos aqui uma coisa. Para conhecer Jesus, temos que nos aproximar dele. Sermos íntimos, seguir a Jesus de longe, nada vai mudar em nossas vidas. Eu tenho que me aproximar. O discípulo que entrou, ele viu algo interessante. Ele viu o pano de cabeça dobrado. O que isso quer dizer? Os judeus da antiguidade, e hoje também alguns restaurantes mais granfinos que usam guardanapos de pano, aqueles grandes de colocar no colo, né, usam o mesmo procedimento. Antigamente, quando o seu senhor ele colocava o seu guardanapo dobrado, ou seja, ele está no seu colo, você tira e põe uma dobrada ou duas, ele não precisa estar embolado, significava ao servo: não toque, estou voltando. Mesma coisa no restaurante, você precisa ir ao toalete, você de repente atender uma ligação, cumprimentar alguém que você viu na outra mesa. Você colocar desta maneira, você está dizendo: não mexa, eu volto. Quando você coloca o seu guardanapo, não de forma desajeitada, embolada, mas como você não arruma e coloca sobre a mesa, você está dizendo: terminei. E o pano de cabeça do Senhor estava dobrado. Isso quer dizer que ele está voltando. Ele não terminou a obra que ele começou. Ele virá buscar a sua igreja, virá buscar você, virá buscar a mim. Nesse ato, nesse inteirinho, ele quer uma relação comigo e com você. Para isso é importante que nós nos acheguemos, que nós entremos na presença dele, que nós venhamos a viver e conviver com ele. Esse é um exemplo, era uma tradição que os judeus usavam, né? E foi colocado ali como que o Senhor não terminou aquilo que ele começou, ele voltará. Ele não morreu e foi para o céu, muito pelo contrário, a palavra nos diz que ele foi preparar lugar e voltará para nos buscar. E aí nós vemos então que é importante, um outro exemplo. Assim que os dois entraram, ambos viram e creram. Né? Se nós formos ver nos outros evangelhos, existem algumas outras nuances, mas que mostram que, na realidade, eles ouviram algo que não tinham experimentado ainda. A mesma coisa de dizer: olha, fulano vai ressuscitar. Para nós hoje também é meio doideira. Né? E para eles também na época. E eles então viram. Por que o corpo não foi roubado? Quem rouba um corpo não vai tirar os panos que estavam enrolados de linho. Leva o corpo inteiro. Por que estavam tirados? Por que aquele especialmente dobrado, colocado à cabeceira? Então nós vemos o quê? Que ali, na realidade, havia um propósito. Os outros evangelhos colocam que anjos estavam ali e colocaram também um anúncio. E aí vem uma constatação no verso 8, né? O discípulo que havia chegado primeiro no túmulo também viu e creu. Para que você creia no que está escrito na Bíblia, para que você viva, você tem que se chegar a Deus. Por quê? Como nós lemos, se eu não tiver uma intimidade com o Pai, as minhas decisões vão ser ruins. E a palavra diz que nós temos que transformar a nossa mente
na renovação, não na Netflix, não nas coisas que eu procuro, nas coisas que eu gasto tempo, mas na palavra de Deus e no buscar no crescimento. Um alerta. Os discípulos aí veio uma pergunta, né? Que os discípulos conviviam com Jesus. E aí, para nós terminarmos, nós vemos um alerta. O versículo 10 diz, os discípulos voltaram para casa. Nós vemos que o quê? Embora eles estivessem vivido e convivido e apreciado aquela questão da ressurreição de Jesus, a vida continua. E é o que o Evangelho propõe. Que isso que nós experimentamos aqui, o crescimento em Cristo Jesus, deve ser aplicado no nosso dia a dia. E é isso que nós estamos fazendo. É muito bom estar na igreja. É muito bom estar com os irmãos. Mas não é para isso que nós fomos chamados. Nós estamos aqui para nos reunirmos. A palavra diz que nós devemos nos reunir. Mas aquilo que nós aprendemos aqui, nós devemos levar para casa. Nós temos influenciado. Nós temos realmente tocado as pessoas que nos cercam por este milagre da ressurreição de Jesus Cristo, que mudou a minha e a sua vida, né? E essa semana eu estava dando um atendimento e um rapaz me perguntou assim para mim, né? Ele ainda não tomou muito a sua decisão ao lado de Cristo. Ele me perguntou assim, como você pode dizer que realmente Deus existe? Aí eu falei, olha, cara, eu era um cara tão violento, tão mau, que eu, por mim mesmo, não conseguiria ser o cara que eu sou hoje. Impossível. E eu creio que se cada um olhar para a sua vida, você não conseguiria ser o que você é por você mesmo. Você é o que você é pela ação do Espírito Santo, pela morte de Jesus Cristo na cruz, que transforma a minha e a sua vida. Não podemos nem devemos viver o Evangelho somente na igreja. É em nosso meio onde vivemos, mostrar, refletir aquilo que Cristo verdadeiramente tem feito em nós e através de nós. Que realmente nós possamos pensar, quando as dificuldades vierem, que realmente nós não venhamos nos acovardar, mas que nós possamos fazer o seguinte, Senhor, eu vou chegar mais perto de Ti, para que eu entenda melhor o que o Senhor está fazendo. Não fuja do Senhor, não fuja da igreja, não fuja dos irmãos. Busque o Senhor, que Ele vai te dar apoio, sustentação, para que nós possamos crescer em espírito e em verdade. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Ressuscitou por você e por mim. Basta que eu e você venhamos crer neste sacrifício, para que realmente nós venhamos ser salvos e libertos de todo pecado. Senhor Deus Pai, graças, Senhor, te damos, Senhor, pela Tua palavra, que Tu possa estar nos dirigindo, nos orientando, falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, nos ajuda a estarmos, ó Pai, com o nosso aplicativo espiritual sempre ligado, antenados naquilo que Tu tens para nós e que nós possamos sempre responder sim ao Teu chamado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crescer espiritualmente, que nós possamos entender a Tua vontade, ó Pai. Dá-nos envergadura espiritual, ó Pai, dá-nos entendimento, ó Pai, como a Tua palavra fala, que nós possamos renovar a nossa mente em Ti, Senhor, a tal ponto em que nós tenhamos a mente de Cristo em nós, ó Pai, nós possamos viver e existir através da Tua vontade e do Teu querer. É minha oração, Pai, nos ajuda em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.